Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos estar dando início, então, a mais essa missão. Tivemos aí também um acompanhamento de uma videoaula junto com os irmãos, os presenciais, que participaram conosco aí da aula por videoaula. Amém? Vamos fazer uma oração. Primeiro, pastor Alexandre. Senhor, em nome de Jesus, Pai que nos bênçãos, nós te damos graça, nós a te louvamos, te dizemos obrigado, pelo privilégio que podemos dar na noite deste dia, conceda a tua graça, abra jovens do nosso entendimento, para o nome do Senhor, nos sagramos ensinar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, sim, meu Deus, agora Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos aí na última lição, dessa disciplina, História da Igreja. Estaremos estudando hoje a primeira lição, a lição número 9, que vai falar sobre a Igreja nos Estados Unidos. Lembrando que na aula passada nós chegamos aí, estudamos o começo do cristianismo mundial, desde o século, falando do século XIX, e aqui nós vamos falar um pouco sobre a Igreja nos Estados Unidos e a chegada do movimento pentecostal, isso já no século XIX, século XX. Bem, então vamos lá. Vamos dar um parecer do que estava acontecendo antes de haver esse acontecimento, do movimento pentecostal do século XX, que se inicia no século XIX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, e aí nós passamos então a ter a igreja da nossa época. Então vamos lá. A nova forma de ver o universo foi resultado do desenvolvimento de vários fatores sociais, políticos e intelectuais. Uma série de conflitos religiosos havia devastado a Europa no começo do século XVII. Então veja que nós estamos vindo numa cronologia desde a inauguração da igreja em Atos dos Apóstolos, nos primeiros séculos, momento de perseguição, passamos ali em um momento em que o cristianismo é favorecido pelo Império Romano através de Constantino, veio ali aproximadamente uns 1000 anos de trevas, onde a igreja perdeu a sua identidade. Chegamos então no século XV, quando há um movimento, e aí chegamos no século XVII, quando temos a reforma protestante, e aí passamos então a ter uma mudança. Vimos aí algumas fases da igreja e chegamos agora já no final do século, no começo do século XVII, quando encontramos aí após esse desenvolvimento que houve na parte social, política e intelectual no mundo daquela época, e isso causou muitos conflitos religiosos. Então nós vamos ver o que ocorreu nesse período. Na França, por exemplo, o cristianismo passou a ser visto como uma religião opressora e irrelevante. Como resultado, os escritores do iluminismo francês puderam defender uma rejeição total ao cristianismo como um sistema de crença arcaico e desacreditado. Então, é só nós lembrarmos que houve ali a renascença, houve, na verdade, ali uma mudança no cenário, podemos dizer, com relação à cultura, à arte, à literatura, e isso trouxe um impacto de forma que começaram a entender que a igreja estava ultrapassada. Então começou a haver uma rejeição ao cristianismo, considerando ele como uma crença arcaica e desacreditada. Isso muito também por conta dos escritores iluministas, do iluminismo, franceses, que foram esses os que mais investiram nesse segmento. O nascimento do iluminismo encontra-se no começo do século XVII e, de modo intelectual, associa-se à obra de
Francis Bacon e René Descartes. Então, esses são as cabeças pensantes desse, na verdade, desse movimento, né? Nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso. E isso vem confrontar, na verdade, o cristianismo. Então, havia uma resistência devido a esse movimento, começou a criar uma resistência ao cristianismo. Já Baruch Spinoza foi considerado o precursor da crítica bíblica e do liberalismo teológico. Então, esses dois primeiros, os franceses, eles foram, na verdade, ali, os precursores ali do iluminismo. Já Baruch Spinoza, ele é considerado o precursor da crítica bíblica e do liberalismo teológico. São só fatos para nós formarmos uma ideia sobre o que acontecia naquele momento. Como consequência do iluminismo e a reorientação do pensamento que nasceu a teologia liberal. O liberalismo teológico, em sua essência, procurou colocar em pé de igualdade o mesmo acima das escrituras, a razão e a ciência. Então veja aqui, o iluminismo e essa reorientação do pensamento faz nascer a teologia liberal. Nós vamos ver como também foi prejudicial esse movimento, né? Por isso que havia uma rejeição muito grande para a teologia, logo no princípio, ali, depois da reforma, depois que surge ali a igreja protestante, por conta de uma teologia liberal. E essa teologia liberal, ou liberalismo teológico, como nós escrevemos aqui, em sua essência, procurou colocar em pé de igualdade ou acima das escrituras a razão e a ciência. Então, acabando colocando uma fé não mais espiritual, mas algo que fosse comprovado pela razão e pela ciência. Isso trouxe muito prejuízo para o cristianismo daquela época. O movimento liberalista não reivindicou apenas amplas liberdades para o exercício da razão, mas pregou a tolerância entre as denominações protestantes, aproximando-as através da minimização das diferenças doutrinárias. Então começou a criar até mesmo um certo comunismo entre as igrejas, num afã de dizer que iria reuni-los, a verdade queria tornar ali uma coisa só, para que não houvesse, como estava já para surgir ali, como nós bem sabemos, ali os conservadores. Então queriam de uma certa forma que houvesse uma aceitação entre os conservadores e os liberais para que se tornasse uma única coisa, e isso certamente, se houvesse ocorrido dessa maneira, traria um prejuízo muito grande, porque haveria uma mistura muito grande do santo com o profano. Ainda nesse sentimento, afirmou também a aplicação de métodos científicos na pesquisa bíblica e admitiu a ideia de evolução para superar os abismos existentes entre o natural e o espiritual, entre o homem e o seu Criador, enfatizando mais a imanência do que a transcendência de Deus. Então, esse sentimento da teologia liberal começou então a se utilizar de métodos científicos na pesquisa bíblica, admitindo a evolução para superar o abismo que havia entre o natural e o espiritual, e entre o homem e o seu Criador, entre o homem e Deus, e ainda enfatizando mais a imanência do que a transcendência de Deus, colocando Deus num sentido de uma lógica, de uma racionalidade humana, e tratando muito mais da imanência de Deus do que a transcendência, como que desprezando que Deus, ele não é dessa criação, ele é o Criador, ele está acima. E nós sempre falamos sobre a transcendência de Deus, que mesmo Deus sendo Criador, soberano,
ele se relaciona com o homem porque ele é um Deus pessoal. Mas a teologia liberal, ela queria, na verdade, trazer essa aproximação através de métodos científicos ou de parte racional, desprezando o sobrenatural, criando ali, querendo diminuir essa distância que há, porque, como nós já aprendemos, esses dias estivemos ensinando aqui sobre o que de Deus conhecemos é aquilo que Ele nos quer revelar. Veja que Deuteronômio 29, Moisés ali inspirado por Deus a escrever que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, mas as reveladas, que é a Bíblia, são para nós e os nossos filhos. Então, dentro da transcendência, Deus ele é superior, Deus ele está acima de tudo, Deus ele subsiste por si mesmo, como diz Deus através de Isaías: ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isso falando da transcendência de Deus como Criador. Quando nós falamos da imanência, é do relacionamento que nós temos com Deus, porque Deus, mesmo sendo o Criador, Todo-Poderoso, sendo santo em toda a sua plenitude, Ele quer se relacionar com nós, falando da imanência. E no caso da teologia liberal, eles querem dar mais ênfase a essa relação, desprezando, de certa forma, a transcendência de Deus. Amém? Com a perda da importância como igreja, surgem então os teólogos ortodoxos, como Karl Barth, condenando o liberalismo e o retorno aos temas da reforma protestante. Então, nesse meio, quando a teologia liberal, através do iluminismo, através do autoconhecimento, está invadindo o cerne da igreja e tirando a autoridade dela, trazendo para ela, na verdade, um certo desrespeito, começam então a surgir alguns teólogos ortodoxos, entre eles Karl Barth, condenando o liberalismo e convocando a igreja ao retorno da reforma protestante. Qual era o objetivo da reforma protestante? Tornar a igreja voltar às escrituras, apontando para a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja tinha, na verdade, perdido a sua essência, a sua identidade, quando se mistura com o Império Romano, e vem a reforma protestante, trazendo ali, na verdade, a importância do retorno às escrituras. E então, alguns teólogos ortodoxos, alguns teólogos que tinham ali uma, vamos dizer, confiabilidade da Bíblia, ou a confiança na palavra, começou a levar esse sentimento, bater contra essa teologia liberal que surge ali do iluminismo. Surge então o fundamentalismo, que é um movimento que construiu defesas doutrinárias centrais do cristianismo, principalmente a doutrina liberal e absoluta das Escrituras e a divindade de Cristo. Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós vamos chegar a um ponto onde nós vamos entender por que surgiu o fundamentalismo ou os conservadores. Esses aí eram o quê? Era um movimento em defesa das doutrinas centrais do cristianismo, principalmente a doutrina liberal e absoluta das Escrituras e a divindade de Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco que a teologia liberal, ela não só não acredita na Bíblia como a palavra de Deus, mas eles, na verdade, colocam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eles não dão crédito na Bíblia como sendo inerrante, não dão crédito da inspiração plenária da Bíblia. Então, isso, quando surge esse movimento dos conservadores chamados fundamentalistas, eles, na verdade, vêm para construir algumas defesas das doutrinas centrais. Nós sempre falamos que doutrina é um conjunto de ensinamento. Quando falamos de doutrina bíblica, chamamos de sã doutrina. Existem doutrinas que são periféricas,
mas existem doutrinas centrais. Por exemplo, quando falamos da Bíblia, a Bíblia ela tem uma doutrina central. Qualquer coisa que desvirtue a doutrina da Bíblia, ela pode corromper, ela pode derrubar até mesmo aquilo que nós defendemos. Qualquer coisa que nós batemos contra a divindade de Cristo, pois ali eles não acreditavam na divindade de Cristo. Veja, se eles creem, os teólogos liberais criam no quê? Que Cristo nasceu por obra do Espírito Santo? De forma alguma, porque isso é uma questão de acreditar, de ter fé, e eles, como criam na ciência e criam naquilo que a razão explica, para eles era irracional acreditar que Jesus havia nascido por obra do Espírito Santo, sem a concepção entre um homem e uma mulher, a conjunção carnal. Então, para eles desacreditavam dessa doutrina. E o que o fundamentalista vem trazer, os conservadores? Eles vêm construir bases centrais de defesa ao cristianismo em doutrinas fundamentais, como das Escrituras e da divindade de Cristo. Então vai surgindo esse movimento. Mais uma vez, nós podemos dizer da preocupação de Deus de sempre levantar homens que, em defesa da sua palavra, da sua obra, da sua igreja, Deus sempre em todo o tempo levantou, e não é diferente nos nossos dias. Amém? Veja que a Odge e Benjamin Whitefield perceberam que o liberalismo minava os fundamentos da Bíblia. Uniram esforços para defender a expressão verbal e plenária da Bíblia. Então começa a surgir alguns homens conservadores, teólogos ortodoxos, e esses começam então a fazer o que? Eles começam a perceber que depois do iluminismo, depois que funda-se a teologia liberal, essa começa a minar o que? Os fundamentos da autoridade da Bíblia. E aí o que eles começam a fazer? Então, se unem com outros teólogos ortodoxos, mas esses em maior profusão, para defender o que? A inspiração verbal e plenária da Bíblia, né? E isso começa a acontecer então algo importante, e vai culminar, né, na verdade, da volta à reforma protestante. Então veja que a reforma tinha acontecido tão pouco tempo e já estava sofrendo já, na verdade, uma dificuldade de mantê-la. É importante nós lembrarmos que quando houve a reforma, houve também a contra-reforma. E na contra-reforma, o que ocorreu? A Igreja Católica Romana, ela começou a dar credibilidade aos livros apócrifos. Quais são os livros apócrifos? Que são inseridos, 7 livros que são inseridos na Bíblia Católica. E por que eles colocaram aqueles 7 livros? Para que, na verdade, passassem a dar razão àquilo que eles defendiam sobre a salvação pelas obras, o purgatório. Então encontra-se dentro desses escritos de Macabeus, livro de sabedoria, livro eclesiástico e alguns outros que encontramos dentro da Bíblia Católica Romana, ela foi inserida para fazer uma oposição à reforma, por isso a contra-reforma. Então é muito importante a gente entender que essa contra-reforma, e por que a igreja não cresceu tanto nesse período da reforma, você já vai falar da porque ela estava preocupada em manter as bases doutrinárias, porque a base doutrinária estava sendo bombardeada, fragmentada, fragilizada pela teologia liberal. Então precisava tomar cuidado para que ela não voltasse a se fragmentar e aí perder então a sua essência da reforma protestante. Foi nesse período que a teologia liberal começou a ganhar território. Sim. Em função da contra-reforma e em função da teologia Sim. liberal tentar expandir o espaço. A igreja protestante, a reforma,
tentou manter a estrutura dela de acordo com a escritura sagrada. Sim. E a contra-reforma e a teologia liberal trabalhando para... na verdade, a contra-reforma ela veio para tentar impedir a reforma protestante. Mas a teologia liberal ela vai surgir. Veja que há no século XVII uma transformação, que a gente aprendeu na aula passada, uma transformação na indústria, na maneira de se ganhar dinheiro, deixam de trabalhar no campo e saem para trabalhar, ganhar uma vida diferente, e isso vai trazer o quê? Um desenvolvimento, vai trazer uma condição de estudo, e aí vai vir então, como nós falamos, ao tempo da Renascença. E quando ocorre a Renascença, começa a surgir muitos homens cultos, e esses homens cultos começam a querer interpretar a Bíblia pela razão e pela ciência, e não como ela deve ser interpretada espiritualmente pelo seu intérprete, que é o Espírito Santo. E aí eles começam a surgir então com a teologia liberal, trazendo uma explicação da Bíblia, mas de uma forma científica e racional do que espiritual. E aí nesse contexto em que a igreja ela começa a perder novamente a sua força de defesa, e o cristianismo começa a sofrer um perigo, porque qual é a base do cristianismo? As escrituras. E se as escrituras elas caem em descrédito, logo o cristianismo ele fracassa. Então Deus começa a levantar alguns desses homens, como citamos aqui, que vão começar a fazer uma defesa da Bíblia, da palavra de Deus, considerando ela inspiração plenária, para que ela possa então ter a razão e combater então a teologia liberal. E esse, pastor, o liberalismo, ele tomou uma proporção maior, porque até então não tinha defensores. Sim. Quando viram que cresceu, o liberalismo ele surge de dentro da própria igreja. Da própria igreja. Não foram pessoas de fora, mas teólogos que se tornaram cultos, que deram mais valor, na verdade, à ciência, ao conhecimento, do que a própria inspiração da Escritura. E aí acaba acontecendo aquilo que nós falamos na disciplina passada sobre a ética cristã. O que é a ética cristã? A ética cristã tem o que é absoluto e o que é relativo. O que o teólogo liberal ele faz? Ele relativiza o pecado. Ele relativiza o que para você é errado, para mim não é, era o que eles defendiam. Quando que, na verdade, a Bíblia ela é absoluta. Então, para eles, a Bíblia, para o teólogo liberal, a Bíblia ela não é absoluta. Para o teólogo liberal, a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. E isso ganhou um grande corpo. E aí acabou que, de uma certa forma, teve que acontecer quase que uma reforma logo na sequência da própria reforma que estava. Ou seja, Deus levantou esses conservadores nesse movimento fundamentalista para a defesa das Escrituras e principalmente da autoridade, dos fundamentos da autoridade da Bíblia, colocando como a defesa da sua inspiração verbal e plenária. Amém, irmãos? Veja, o fundamentalismo alcançou a adesão da maioria dos protestantes dos Estados Unidos. Nós não estamos estudando sobre os Estados Unidos, mas veja que tudo começa na Europa. Veja que a igreja americana ela surge da igreja anglicana, que depois vai se tornar batista, na sua maior parte. Mas quando esse sentimento chega, não é um sentimento de pessoas, mas é Deus utilizando de pessoas para levá-los, na verdade, a entender que eles precisavam voltar. Isso fala de uma volta ao princípio. Então, o fundamentalismo, o que ele consegue? Ele consegue ter uma grande adesão da maioria dos protestantes, não de todos, mas da maioria dos protestantes dos Estados Unidos, especialmente do sul dos Estados Unidos. Ali eles conseguem criar uma boa base do conservadorismo ou do fundamentalismo nesse sentido. Amém?
Então veja bem, em 1895 foram anunciados os 5 fundamentos da fé cristã. Veja que nós já estamos aqui já no século XIX, 1895, né? Então passa-se o século XVIII, passa o século, estamos entrando no século, final do século XIX, quase já entrando no século XX. Se nós olharmos aqui, faltava 5 anos para entrar no século XX. 1901 já é século XX. Então, em 1895 foram anunciados os 5 fundamentos da fé cristã. Qual que eram? O que esses fundamentais, esses defensores da doutrina cristã, eles colocaram? Primeiro, a infalibilidade das Escrituras, ou seja, a Bíblia não falha. Jesus mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a infalibilidade das Escrituras, primeira coisa. Segundo, a divindade de Cristo, porque eles tinham Jesus como um homem, somente homem, mas nós sabemos, cremos, pela própria, quando estudamos e vamos estudar muito mais claramente, estudamos no primeiro ciclo sobre a teologia sistemática e falamos alguma coisa da doutrina de Cristo, E dentro da doutrina de Cristo nós aprendemos ali sobre as 2 naturezas de Cristo. Cristo é 100% Deus, 100% homem. Quando ele se encarnou, ele não deixou de ser Deus, ele simplesmente não agiu como Deus. Ele foi tentado como homem, ele sofreu como homem, porque ele precisava ser semelhante a nós. Ele tinha que ser o representante da raça humana. Mas para os teólogos liberais, Jesus era um homem, eles não criam na divindade. Então, os fundamentos desse movimento, um deles era que asseverar que Cristo é Deus. E nós temos isso em vários textos da Bíblia, E a gente vai encontrar, e cumprindo a plenitude dos tempos, nasceu Jesus de mulher e vai chamar ele de Deus. Então veja que ele tem a natureza humana e a natureza divina, Nascimento virginal de Jesus era uma outra desses fundamentos necessários. Por quê? Porque eles não criam que Jesus havia nascido por obra do Espírito Santo. Então, eles, segundo as Escrituras, eles defendiam o nascimento virginal de Jesus e nós também. Terceiro, o sacrifício vicário. Eles não criam o sacrifício vicário substitutivo pelos pecados humanos. A teologia liberal, ela não cria assim. Nós cremos que Jesus, ele se ofereceu uma única vez pelo pecado de todos, substituindo o pecador que nele acreditar. Ele não morreu por um grupo, ele morreu por toda a humanidade. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos encontrar vários textos de Jesus não morrendo por um grupo, ele morrendo por todos, ele não vindo por um grupo, ele vindo por todos os seres humanos, eles morrendo pelos pecados dos humanos. E o quinto ponto, a ressurreição de Jesus e a sua volta iminente. Então veja que esses 5 pontos eram os fundamentos que deveriam basear na fé cristã daqueles que se tornavam protestantes. Então veja que lá, antes dessa data de 1895, uma grande parte dos crentes ou cristãos da América do Norte, eles aderem ao fundamentalismo, se tornam conservadores, e para que eles pudessem ter um norte, eles definiram esses 5 pontos importantes que eles pudessem defender. A ressurreição de Jesus. Veja que a teologia liberal não crê e nem na volta iminente de Jesus, na segunda volta de Cristo ao mundo. Então isso se tornou a base. Amém? Ok? Vamos seguir? Pastor, a teologia liberal também ela acredita que vai passar a grande tribulação junto. Então, tem que analisar, tudo o que eles defendem. Mas eles, na verdade, a teologia liberal é totalmente fora da teologia, vamos colocar aqui, a teologia biblicista. O que nós somos? Estamos estudando, estamos nos formando para ser teólogos biblicistas.
e não teólogos que colocam a Bíblia em segundo plano. A Bíblia, ela não está igual e nem abaixo. Qualquer livro, qualquer revelação, ela sempre está acima. E a teologia liberal, ela coloca já o homem pelo seu racional, pelo seu intelecto acima das interpretações do que há na própria Escritura. Okay? Os fundamentalistas eram ridicularizados como fundamentalistas brilhantes, que sempre queriam combater contra o liberalismo. Veja, eles não combatiam só contra o liberalismo, mas também contra o evolucionismo e o comunismo. Por essa razão, muitos cristãos que eram herdeiros teológicos e espirituais do fundamentalismo originais repudiaram esse nome e preferiram ser chamados de evangélicos. Então veja como que as coisas vão surgindo, né? Então, o que acontece? Eles eram conhecidos como fundamentalistas por quê? Porque eles eram, na verdade, apologetas. Porque eles, na verdade, eram, como nós aprendemos aqui, polemistas. Eles defendiam a fé e eles não aceitavam, ao ponto, irmãos, de eles nem quererem fazer parte. Eles faziam questão de ser diferente dos evangélicos ou dos que eram liberais. Eles queriam ser diferentes, eles não queriam estar junto. Eles levavam muito na íntegra as vestes. Se vocês lembrarem, por exemplo, isso na própria lição, desde as vestes, o comportamento, uma vida santa. Então veja que, por conta disso, eles eram ridicularizados, eles eram chamados de fundamentalistas briguentos. Por quê? Porque eles se opunham ao liberalismo, ao evolucionismo e ao comunismo. Então veja que ser protestante é também fazer a defesa da fé e não aceitar os desvios doutrinários. Amém, irmãos? Seguindo, aí vem o evangelicalismo, né? O evangelicalismo, portanto, embora seja difícil definir com exatidão, significa ter as Escrituras em alta estima, crer na teologia bíblica e insistir na experiência da conversão. Veja, nós vamos ver aqui alguns, e principalmente Billy Graham, que a lição nos traz essa referência. D.L. Moody. D.L. Moody, ele tinha algumas frases, entre elas, uma das frases marcantes de D.L. Moody era sobre as Escrituras, dizia: ou a Bíblia te separa do pecado, ou o pecado te separa da Bíblia. Ou seja, eles acreditavam primeiro que as Escrituras tinham a mais alta estima, acima de tudo. Era, na verdade, a referência da prática e a conduta de uma fé. Com relação à teologia, eles criam uma teologia bíblica, não científica, não uma teologia que, vamos colocar, que ela viesse do racional. O pastor Claudio Bíssico dizia assim: a Bíblia é Deus falando conosco, a teologia é interpretar o que Deus está falando conosco. Porém, devemos tomar cuidado, porque um teólogo ele pode interpretar errado. Por isso que a teologia deve ser bíblica, centricamente, ou seja, o centro dela tem que ser bíblica. Veja que Paulo, quando chega aos Romanos, eu sempre cito isso, é muito importante, capítulo 4, versículo 3, o que ele diz ali? Que diz as Escrituras. Um bom teólogo, ele tem que ter uma base bíblica em todos os assuntos. Como diziam os saudosos pastores, quando alguém chegava para Cícero Cano de Lima e perguntava para ele: pastor, me orienta um livro aí sobre anjo, eu queria um livro para falar de angiologia. Ele dizia: leia a Bíblia, fala a Bíblia tem a resposta para tudo. Então, a nossa teologia ela tem que ser como desse movimento que surge, os evangelicalismo, deve ser ela totalmente baseada na Bíblia e insistir na experiência da conversão. Veja que nós estamos estudando nesse trimestre um novo caminho, não é? Então, como que se dá o novo caminho? Através do novo nascimento. E aí o que ocorre? Esse novo caminho, a porta é estreita. Quando há um novo nascimento, significa o quê? Que a pessoa teve uma experiência com a salvação. E através dessa experiência, ele vai ter uma
conversão. E o que eles defendiam era isso, não era a pessoa vir, entrar no Evangelho e ser participante de uma denominação, mas o Evangelho entrar na pessoa e fazer com que ela obtivesse uma experiência de tal forma que ela expusesse essa experiência através da sua conversão de vida. Uma mudança, justo, que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Uma mudança que testificasse que aquela pessoa realmente passou por um novo nascimento. Ok? Os evangélicos, então, devido esse nome pejorativo, então eles começaram a preferir ser chamados o quê? De evangélicos. Por quê? Porque eles criam na teologia bíblica, e eles acreditavam e eles tinham isso na maior autoestima. Então, os evangélicos, para preparar pregadores com orientação bíblica, o que eles começaram a fazer? Fundaram muitos institutos bíblicos, faculdades teológicas e seminário. Veja a importância, irmãos, disso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. O que é isso aqui? Isso aqui é uma faculdade teológica. E qual é o objetivo? O objetivo é preparar pregadores, pastores, administradores, evangelistas, missionários, obreiros, que na verdade tem uma orientação bíblica. Qual é o grande prejuízo quando alguém não passa por uma formação catedrática? O conhecimento ele não é tudo, mas ele é de suma importância. Precisamos de graça? Sim, e foi o que Pedro disse na sua segunda epístola, não é? Crescer antes na graça e no conhecimento. Então, qual era a preocupação deles? Eles percebiam que é muito fácil quando você pega uma pessoa despreparada e ela aceitar o racional. Por quê? Porque a pessoa não tem fundamento. Então eles percebendo que aqueles obreiros que estavam surgindo, que aderiram ali, na verdade, o fundamentalismo, obedecendo aquelas 5 teses que eles tinham ali. O que eles falaram? Nós precisamos criar institutos bíblicos, nós precisamos criar faculdades teológicas e seminários para formar, na verdade, esses obreiros e eles terem uma estrutura. Eu tenho falado isso com o Alex, que também não ouviu. Menino, hoje, na Morada dos Vencedores, também ele ensinou sobre a Bíblia, né? Falando sobre a bibliologia, e um pai chegou com o menino, parou debaixo da árvore e viu 2 frutos grandes, e o menino olhou para o pai e disse: olha pai, cresceram, né? O pai olhou e disse: cresceram, mas ainda não amadureceram. E então isso é importante. Às vezes a pessoa até cresceu na graça, batizada com o Espírito Santo, tem alegria, está no primeiro amor, mas ela precisa crescer também no conhecimento, ela precisa criar raízes, maturação, maturidade, senão ela vai ser levada por qualquer vento de doutrina. Quantos ventos de doutrina que nos surgem? Então a preocupação daquela geração de conservadores era o quê? Vamos preparar os nossos pregadores, vamos preparar os nossos obreiros, vamos preparar aqueles que vão representar a igreja, para que eles tenham fundamentos e eles possam defender a verdadeira fé. Amém, irmãos? Então veja como que a história ela é importante para nós entendermos e como é importante. Eu disse hoje ao Diácono Yuri, estamos 5 anos com a escola, trabalhando, formando alunos. 30 anos eu aprendi somente em alguns seminários, em algumas escolas bíblicas. Eu disse para ele como seria melhor se eu tivesse lá atrás me formado para isso. Então o tempo que a gente perde para nos prepararmos não é perda, é ganho. Formaríamos pessoas melhores, teríamos uma estrutura melhor, uma igreja ensinada e uma igreja sadia. Ela consegue discernir, como diz o Diácono Yuri, quando o Banco Americano formou ali as notas de dólares, para eles mexiam tanto com as notas verdadeiras, tanto eles mexiam, manuseavam tanto, que quando chegava uma falsa, só de tocar na textura do papel, eles já conseguiam discernir. Quando a gente se prepara no Instituto
numa faculdade teológica, em seminário, o que vai acontecer? Nós vamos nos habilitar de tal maneira que nós conseguiremos discernir pelo tato espiritual o certo e o errado, e conseguiremos formar uma geração melhor até do que foi a nossa geração. Amém? O grande porta-voz representante desse grupo tão diverso, que é do evangelicalismo, foi Billy Graham. A destacar que, embora fosse teologicamente conservador, distanciou-se das atitudes estreitas e fundamentalistas, recebendo assim críticas tanto dos fundamentalistas quanto dos liberais. Billy Graham surge num certo momento na história que nós vemos no livro, com 16 anos, ele se encontra com Cristo, ele tem uma mudança de vida, ele se torna ali daqueles que eram conservadores, e ele, só que assim, ele era teologicamente conservador, um homem santo, um homem que acreditava que tinha que ter a experiência da conversão, pregava muito sobre arrependimento, mas ele tomava o devido cuidado para não ser um extremo nem para o lado fundamentalista e nem para os liberais, um equilíbrio ele procurava ter. Só que com isso ele recebe crítica dos fundamentalistas, porque eles queriam, como que você aceita a ajuda dos liberais? Porque Billy Graham, ele tinha uma campanha de evangelismo, e ele precisava de recursos, e ele não negava a ajuda que vinha dos liberais. Então logo os fundamentalistas criticavam: Deus pode te abençoar, você não precisa deles. Por um outro lado, os liberais criticavam porque que ele era conservador. Então ele estava no meio de dois lados ali. Porém, ele é o representante do nosso século. Depois dessa geração, veja, quando a gente fala de Derek Moody, marcou a geração. É a pessoa que marcou realmente. Sim, porque ele está bem próximo de nós. Morreu agora em 2018, então ele está muito próximo. Quem já não ouviu falar de Billy Graham? Veja aqui a história de Billy Graham. Billy Graham ele vai na casa de John Wesley e chega ali a história que conta, vai junto com uma equipe de adolescentes, jovens, e aí quando eles vão voltar, falta um jovem. Quando chegam lá, ele está no lugar onde Billy Graham orava, que era, até havia abaixado o nível que eu falo do piso, de tanto tempo que ele passava em oração, e ele dentro do buraco onde Billy Graham orava, John Wesley, isso. John Wesley orava, Billy Graham lá orando, e aí ele dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo. E Deus fez de novo, e levantou ele e ganhou mais de 3 milhões de almas para Jesus. Então, era um grande representante, era um homem conservador, respeitado. Foi convidado até a ser presidente dos Estados Unidos, se candidatar a ser presidente dos Estados Unidos, mas a conduta dele, veja que é interessante, a lição nos fala isso, aqui a gente não colocou, mas a lição fala que eles haviam lá uma agência deles, e ele tinha uma ajuda, um salário dele, não importava quanto entrava, ele não cobrava para pregar, ele ia fazer as cruzadas, havia uma ajuda, e tudo que entrava para a associação. E ele recebia a ajuda dele para que ele não fosse tentado como muitos foram, por causa do vil mental. Ele tinha um propósito de não estar a sós com nenhuma mulher, porque muitos desses grandes pregadores haviam caído em adultério. Então ele tinha um propósito, ele só ia conversar com uma outra mulher se a esposa dele estivesse presente. Então veja que era um homem que se cercava de cuidado, e não por causa da gente ver a trajetória da história desse grande homem de Deus. Amém? Veja que ele promove algo de tal maneira que eles entendem que precisavam fazer alguma coisa pelo mundo. E aí é onde que em julho de 1974 é realizado o congresso. Primeiro eles participam de um outro evento, e ali eles decidem, em 1974, no Congresso sobre Evangelização em Lausanne, na Suíça, com a participação de 150 países. Tinha 150 países já sendo representados, com alguns pastores de cada lugar. O resultado do encontro foi o documento Pacto de Lausanne, que enfatizou a lealdade às Escrituras como a infalível
regra de fé e prática, e também declarou, sob pressão dos participantes do terceiro mundo, que a preocupação e a evangelização são uma parte relevante do Evangelho. Então veja que ali há um encontro e eles decidem naquele encontro, primeiro, as escrituras, veja Deus cuidando das escrituras, a importância da conservação das escrituras para chegar para nós e de nós chegar para os outros, as mesmas escrituras que foram ali colocadas no cânon da palavra de Deus. Então veja que eles então fazem esse pacto de Lausanne em trabalhar tanto a lealdade das escrituras como também trabalhar ali a parte social, a preocupação e a ação social como uma parte do Evangelho, porque os países do terceiro mundo também estavam lá representados e eles precisavam também de um Evangelho de prática, não só de palavras, né? Veja qual fora o slogan que surgiu a partir da conferência toda a igreja levando todo o Evangelho ao ser humano como um todo e em todo o mundo. Esse era o slogan que eles tinham ali nessa reunião. Então veja a importância que nós temos aí com relação a essa parte, para nós desse primeiro momento. Nós estamos falando ainda antes de chegar os pentecostais. Estamos falando ali dos evangélicos, do movimento evangelístico, Então veja que agora nós vamos passar para o segundo ponto, mas é importante, isso tudo faz parte da igreja o quê? Americana, que é o que nós estamos estudando nesse primeiro momento. Amém? Nós vamos dar uma parada, pode ser, por causa tem tempo para gravar ali ainda? Dá para continuar gravando? Dá, né? Tem mais 4 minutos? Então, só vamos dar uma abertura no texto 2 e nós já encerramos para depois darmos continuidade. Amém? O texto 2 vai falar sobre os pentecostais, A lição, ela nos traz uma definição. Os pentecostais constituem-se não somente um segmento relevante do evangelicalismo norte-americano, como também tem sido descrito como uma terceira força no cristianismo mundial. Em muitos países, os pentecostais são mais numerosos que todos os demais evangélicos somados. O que vocês podem dizer para mim um país que é assim? Que os pentecostais já são mais numerosos do que todos os outros evangélicos, presbiteriana, tradicional, batista, todas as outras igrejas. Qual é um dos países que vocês conhecem que já na verdade, mais numerosos os pentecostais? Brasil. No Brasil, a igreja, a maior denominação do Brasil são as Assembleias de Deus, e ela é a maior igreja, somando todas as outras igrejas, ela tem maior número de membros, Então veja que ele se constitui não só daquele relevante movimento evangelicalismo norte-americano, como também tem sido descrito como uma terceira força, porque veja, houve a igreja, reforma protestante, e agora chegamos no movimento pentecostal. É uma sequência que nós vamos vendo, Então veja que é muito importante isso para nós. Os pentecostais tivessem uma base de conhecimento referente à origem, referente à Bíblia, ele não teria essa divisão, principalmente no meio pentecostal. Veja, só estou falando dos pentecostais. Veja bem, nós somos, como Assembleia de Deus, pentecostais clássicos, ortodoxos, biblicistas. Mas nem todo pentecostal é. Hoje nós temos uma abertura em muitas igrejas. Nós vamos encontrar, quando estudamos sobre igrejas no Brasil, por exemplo, nós temos aí a Deus e Amor, uma igreja pentecostal. Agora está começando a ter uma abertura para a teologia, mas com toda certeza, por falta de conhecimento, houve os seus exageros, tanto de um lado quanto do outro. Então, por isso é importante que a igreja, ela não obstante ser pentecostal, ou tradicional, ou renovada,
ela precisa ter como base as Sagradas Escrituras. Bem, vamos dar uma... vai dar uma pausa para o café agora? Vamos sim. Vamos dar uma paradinha aqui, falar também do nosso tempo que nós temos, para depois a gente colocar esse vídeo para os irmãos. Bem?